O capítulo 1 de nossa disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico, temos o título Produção Científica. No tópico 1, veremos as definições de ciência. Para entendermos melhor o que é produção científica, primeiramente, nós precisamos entender o que é ciência. Não tem como entender um sem entender o outro. Para Oliveira Neto, é bom que se entenda que a ciência, no sentido mais amplo da palavra, denota conhecimento. Mas o que é conhecimento? Nós não estamos falando de um conhecimento qualquer, mas um conhecimento prático e sistemático. O que seria então conhecimento? Entende-se por conhecimento o estado ou condição de compreender, entendimento, domínio, competência, sabedoria. Deste modo, é preciso compreender e principalmente ter o domínio sobre o que se vai falar ou escrever. Não se pode dissertar de forma nenhuma sobre o que não se conhece de fato. Nós só podemos falar daquilo que nós sabemos. Então, só é possível adquirir conhecimento se nós nos inteirarmos daquilo que nós vamos falar. Ainda no tópico 1, estudaremos que o conhecimento pode ser adquirido de várias formas. Será que nós só adquirimos conhecimento na escola? Será que nós só adquirimos conhecimento nos meios acadêmicos? Não. O conhecimento pode ser conhecimento popular. O que é o conhecimento popular? É o que chamamos também de conhecimento empírico. São as opiniões das pessoas, o que elas acham, o que elas pensam, suas experiências, suas vivências, que vai passando de uma pessoa para outra. Esse é o conhecimento popular. Já no conhecimento científico, que é uma outra forma de conhecimento, é o conhecimento que resulta de uma investigação metódica e sistemática dos fatos. É preciso que se faça um conhecimento científico, é preciso que se faça as coisas com método e ordem. Esse é o conhecimento científico. Já no conhecimento filosófico, nós podemos observar que está embasado, sobretudo, no idealismo e materialismo, originados onde? Originados, respectivamente, no pensamento de Platão e no pensamento de Aristóteles, que foram dois grandes filósofos, que tinham como a racionalidade como o seu método principal de aquisição de conhecimento. O conhecimento religioso, que também é uma outra forma de conhecimento, é conhecido como conhecimento teológico, partindo do princípio de que as verdades compreendidas são infalíveis, pois tratam-se de revelações divinas. Esse é o conhecimento religioso. Já o conhecimento artístico enfatiza a intuição, que produz emoções, privilegia o sentir e não o pensar. Uma outra forma de conhecimento também que nós podemos observar é o conhecimento técnico, que não é proveniente nem do instinto, nem das sensações e nem das observações pura e simples. Esse tipo de conhecimento provém da razão, principalmente na construção de conhecimento de como realizar algo e os meios para que isso ocorra. Ele está na base da profissionalização. Esse é o conhecimento técnico, muito utilizado hoje no meio secular, para a profissionalização dos alunos. No tópico 2, nós aprendemos sobre o significado de metodologia, seus vários tipos e também quais são as suas aplicações. O pesquisador deve possuir conhecimentos acerca dos tipos de raciocínio metodológico para iniciar sua pesquisa. Não basta apenas eu querer fazer alguma coisa. Eu preciso saber qual método que eu vou utilizar. E alguns métodos eu vou citar aqui para vocês. São os tipos indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Vamos entender um pouquinho melhor? No método indutivo, ele parte de fatos particulares para conclusões genéricas, ou seja, parte do mínimo para o todo, ok? Parte de fatos singulares para chegar a uma conclusão ampla, a uma conclusão maior. Já no método dedutivo, parte da ideia geral para chegar a uma conclusão particular. No método hipotético-dedutivo, como o próprio nome já está dizendo, parte de uma ideia pressuposta, sugerindo hipóteses sobre a pesquisa. No método dialético, como o próprio nome também diz, sugere um diálogo, um conjunto de perguntas e respostas entre o tema proposto e o pesquisador. Você não precisa decorar todas essas coisas, e nem mesmo seus alunos. Por isso que nós falamos da importância
de termos sempre à mão o livro-texto de metodologia do trabalho acadêmico para que possa ser consultado. Esses métodos, essas formas de conhecimento, são coisas que nós precisamos saber, são coisas que nós precisamos orientar os nossos alunos, passar para os nossos alunos, mas que eles vão aprendendo, habituando-se a fazer os trabalhos. É importante que haja esse conhecimento de todas essas coisas que nós estamos comentando. Mas não fique preocupado em que seu aluno decore todas essas coisas. Você precisa fazer com que ele conheça e depois lance mão desses métodos para fazer as suas pesquisas e os seus trabalhos acadêmicos. Já no tópico 3, em nosso livro de estudos, nós veremos os principais procedimentos didáticos para a produção científica, ou seja, como utilizar de maneira adequada a leitura e a análise do texto, para que o trabalho científico seja bem elaborado. No tópico 4, falaremos sobre os trabalhos científicos, que podem ser trabalhos de graduação, dissertação e tese, trabalho de conclusão de curso, que nós conhecemos como TCC, monografia e também artigo científico. Trabalhos de graduação. O que são os trabalhos de graduação? Nós podemos dizer que são trabalhos de iniciação científica. A pessoa está iniciando-se na sua vida acadêmica, então ela começa, depois que ela faz o ensino médio, ela vai para o nível superior, então ela vai fazer um trabalho de graduação, ela vai se iniciar no trabalho científico. Por que que é importante o trabalho de graduação? Ele incentiva o raciocínio científico, que deve também, como nós já falamos aqui, ser sistemático e organizado. Não deve ser uma coisa aleatória, e isso é importante frisar. Todos os trabalhos que são realizados não podem ser feitos de maneira aleatória, de qualquer jeito. Não, tem que ser uma forma sistemática e organizada de um assunto específico. Você, professor, ao orientar o seu aluno, deixe isso bem claro para ele, para que ele realmente possa saber o que ele está fazendo. Vai escolher um tema para fazer um trabalho? Escolha um tema, você orienta ele naquele tema específico. Não deixe um leque muito amplo de opções, porque senão ele vai se perder. Então, essa questão do assunto específico é importante. Já no trabalho de dissertação, nós podemos dizer que destina-se especificamente aos trabalhos de cursos de pós-graduação, stricto sensu, que é o mestrado, e também podemos dizer que para a dissertação busca-se a reflexão de um determinado tema ou problema, sempre expondo as ideias de maneira muito ordenada e fundamentada. Por ser um trabalho de pós-graduação, ele é um trabalho mais aprofundado, de um mesmo tema, de um mesmo assunto, mas de uma forma mais aprofundada do que o trabalho de graduação. Já e quando falamos de tese, nós podemos entender que é dirigida para o mestrado. A tese é apenas para quem vai fazer o mestrado, caracterizando-se principalmente pelo avanço significativo na área de estudo pretendido. Por quê? Porque a pessoa faz a graduação, depois ela faz o mestrado, ela procura fazer a sua tese, construir a sua tese, então é um trabalho muito mais aprofundado. Depois nós temos o trabalho de conclusão de curso, como nós já dissemos, que é o TCC e monografia, para a especialização. O aluno redige as suas ideias sobre assuntos determinados, após apurada reflexão e estudos bibliográficos e de campo, sobre o tema escolhido. Esse é o TCC. Vamos falar agora sobre o artigo científico. Qual é o principal objetivo do artigo científico? É apresentar ao público interessado alguma ideia nova ou abordagem diferente de estudos anteriores relacionados com o tema. Há um estudo que foi colocado na mídia, foi colocado nas revistas, nos jornais. Então, alguém vai falar sobre esse assunto de uma forma mais apurada. Vai dar uma nova ótica nesse assunto. A isso nós chamamos de artigo científico, ok? Vamos lá. Após estudarmos sobre os vários tipos de trabalhos acadêmicos existentes e entendermos para que servem, em quais níveis de estudo se aplicam e como realizar uma produção acadêmica, os alunos devem fazer as autoatividades referentes ao capítulo 1, a fim de fixarem os conhecimentos adquiridos. Até aqui. Você, professor, oriente os seus alunos, faça juntamente com eles, estimule, incentive para que façam, se não for possível fazer em sala de aula, fazer em casa, mas que eles façam os exercícios de fixação. Por quê? Através dessas autoatividades, o aluno vai mostrar se realmente ele aprendeu. O exercício é importante para isso. As autoatividades são importantes para isso, pedagogicamente falando. O aluno vai observar se realmente ele aprendeu aquilo que ele estudou.
Depois você faça a correção com ele, se possível, em sala de aula, comentando, para que realmente ele possa fixar melhor, ok? Até a próxima aula.